Bom, vamos dar início aqui à parte de português na nova prova, certo? Leia o texto e responda o que se pede nas questões 1, 2 e 3. Na minha prova, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou ler o texto? Não, eu vou ler as questões. Sobre o texto, é correto afirmar que pertence ao gênero, então, ao ler o texto, eu vou querer saber qual é o gênero que ele pertence. Após a leitura desse texto, percebe que se existe uma moral, um ensinamento. A alternativa que melhor expressa essa moral é: então, ao ler o texto, eu também preciso descobrir a minha moral. E ao ler o texto, eu preciso saber o seguinte: considerando o trecho, um cachorro que carregava na boca um pedaço de carne que acabara de conseguir, ao cruzar uma ponte sobre um riacho de águas límpidas, de repente vê sua imagem refletida na água. É correto afirmar. Aí aqui eu li a primeira proposição. Então ele está se referindo ao texto, mas ele está me dando informações gramaticais. Então eu já não preciso ler essa questão antecipadamente. Eu preciso ler as questões que antecipam o texto de interpretação textual. Então vamos à leitura. Um cachorro que carregava na boca um pedaço de carne que acabara de conseguir, ao cruzar uma ponte sobre um riacho de águas límpidas, de repente vê sua imagem refletida na água. Diante disso, ele logo imagina que se trata de outro cachorro, com um pedaço de carne maior que o seu. Ele não pensa duas vezes, e depois de deixar cair no riacho o pedaço que carregava a boca, ferozmente se atira sobre o animal refletido na água. Seu objetivo é simples: tomar do outro aquela porção de carne que julga ter o dobro do tamanho da sua. Agindo assim, ele acaba perdendo a ambos o pedaço que tentou pegar na água, a que se tratava apenas de um simples reflexo, e o seu próprio pedaço de carne, pois, ao largá-los nas águas, a correnteza levou para longe, muito além do seu alcance. Sobre o texto, é correto afirmar que pertence a qual gênero? Então, lendo o texto, eu já sei que ele é uma fábula, porque a fábula, né, é uma composição literária que ela tem por característica atribuir características humanas ao personagem, certo? Então, ao ler o texto, eu percebi que o meu cachorro ali, ele tem atribuído para ele características humanas, né? Porque ele aqui, quando ele fala nesse trecho aqui, ele logo imagina, certo? Então, ele está atribuindo uma característica humana ao cachorro. Ele fala de que ele tem objetivo, né? Então, ter objetivo faz parte da nossa racionalidade. É outra questão, é outra característica humana que se atribui ao cachorro. O que poderia causar, talvez, certo tipo de dúvida aqui nessa questão é o seguinte: carta pessoal a gente já descarta de cara, né? Não é uma carta, não é uma estrutura de carta. História em quadrinhos também não. Conto de fadas muito menos. Seria um texto muito maior, com uma estrutura maior, né? E uma estrutura de conto em que haveria um final, né? Um final. E aqui não. A partir da segunda questão, quando eu tenho ele, quando eu falo aqui, existe uma moral, então, na maioria das fábulas, você encontra essa característica de lhe passar uma moral. O que seria aqui anedota, tá? Anedota é a mesma coisa de piada. Então, eu sempre falo para você estudar com o dicionário do lado, porque você acaba assimilando todos os conceitos daquela palavra. Então, a partir do momento que eu sei que a anedota é uma piada e eu li o texto e não teve essa finalidade, né, de ser engraçado, de contar uma breve história engraçada com um final assim surpreendente, porque esse texto ele não tem nenhum objetivo de me provocar riso. Então, a partir do momento dele não me provocar riso, ele não é uma piada. Então, eu sabendo aqui o conceito de anedota, que é piada, né? Eu já descarto também ele de cara. Então, na primeira questão, eu tenho o quê? Uma fábula, tá? Na minha segunda questão, ele pergunta assim: após a leitura do texto, percebe-se que existe uma moral, né? Um ensinamento. A alternativa que melhor expressa essa moral de cara aqui eu já sei que é a letra B, mas vale uma migalha no prato que o prato cheio do mato. É porque se refere à comida também, né? Ele também está falando aqui do pedaço de carne. Aqui no texto ele deixa bem claro que o objetivo, o propósito dele era justamente o pedaço de carne. Então, dentre essas alternativas, a que mais se assemelha ao propósito do texto do cachorro ali é a que fala em relação a migalhas no prato que um prato cheio no mato. Eu poderia seguir essa linha de raciocínio, né?
Mas essa moral aqui, mais vale uma migalha no prato que um prato cheio no mato, ela dá a entender, né? Ela dá a você refletir que mais vale você dar valor ao que você tem do que cobiçar algo muito maior e acabar perdendo tudo, né? O que seria aqui diferente de todas as outras alternativas. Quem com ferro será ferido? Não, não tem nada a ver a fábula que nós lemos agora com essa moral. Um dia da caça e outro do caçador? Também não. Diga-me com quem andas que eu te direi quem tu é, quem direi quem és, muito menos. E as más companhias são os piores investimentos. Não. Então, por eliminação, eu automaticamente já marco aqui letra B, certo? A terceira questão, considerando o trecho. Um cachorro que carregava na boca um pedaço de carne que acabara de conseguir ao cruzar uma ponte sobre um riacho de águas límpidas. De repente, vê sua imagem refletida na água. É correto afirmar o quê? Sobre essa questão, ela é bem fácil de ser resolvida. Primeiro, é que você tem que fazer a prova sempre confiante. Eu estudei, eu vou realizar a prova, então eu vou conseguir responder todas as questões, certo? E não titubear. Quando eu tenho certeza de uma coisa, eu vou marcar aquilo porque seletivo, prova de seletivo, apesar de português, é exato. É o que é, né? É um fato. Então, aqui, a palavras límpidas, ela é um adjetivo no feminino plural. Tem um macetezinho para saber se a palavra é um adjetivo ou não. É só você retirar ele do texto. Então, vamos ler sem essa palavra aqui, ó, límpidas, tá? Um cachorro que carregava na boca um pedaço de carne que acabara de conseguir, ao cruzar uma ponte sobre um riacho de águas, de repente vê sua imagem refletida na água. Quando eu li sem a palavra límpidas, a frase, o trecho do texto, ele perdeu o sentido? Não, ele continua com seu sentido original. Então, límpidas, ela é um adjetivo, porque ela está ali para exercer uma função de caracterização das águas, não uma função sintática em que, se eu retirar essa palavra, ela vai me fazer algum sentido, certo? Então, límpidas, ela é um adjetivo. Aí na letra A aqui ele já te diz assim, ó, a palavra límpidas, ela é um adjetivo no feminino plural? Sim. Primeiro porque ela termina com AS e segundo que eu tenho a palavra no meu singular límpida, tá? O que significa a palavra límpida? Límpida significa algo que é puro, que é transparente, que não tem mancha. Então você já sabe aqui que a importância, mais uma vez eu já destaco, a importância mais uma vez de se estudar em casa com o dicionário do lado. Porque eu já sei aqui qual é o meu significado. Então, eu sei também que a límpida, ela tem o masculino dela, límpido, né? Mas no caso aqui, o adjetivo, ele tá flexionado para acompanhar o substantivo águas. Então, se eu tenho certeza disso daqui, eu não vou ler as outras alternativas. Eu vou marcar a letra A e pronto. Então, terceira questão, letra A. Só que como a gente está em um processo de estudo, eu vou ler para você as outras alternativas. Riacho está separado corretamente? Como é que se separa a palavra riacho? A palavra riacho se separa da seguinte forma. Ri, a, xó, certo? Porque eu abro a boca 3 vezes para falar. Riacho, ok? Então, a palavra riacho, ela se separa dessa forma. Ri, a, xó. Então, eu já sei que a minha segunda proposição aqui, ela tá totalmente errada, né? Porque riacho não está separado corretamente. O plural de boca é bocais? Não, plural de boca é bocas. Boca, ela é um sinônimo que não tem um plural irregular. Ela é uma palavra sinônimo que tem um plural simples, apenas adicionando S no final da palavra. V não deveria ter acento porque é oxítona terminada em E. Essa daqui é uma pegadinha, tá? Esse V bem aqui, de acordo com o contexto da frase em que ele tira, ele tá realizando o papel de verbo ver, certo? De ver. Então, todo verbo, ele é acentuado, né, na terceira pessoa do plural, quando ele quer se diferenciar de sílabas, certo? Ou de palavras com outra função sintática. Então, aqui, ver é verbo na terceira pessoa do singular, porque ele fala ele vê,
E na terceira pessoa do singular, ele vê, ele é acentuado, tá? Eu vou passar um videozinho para você sobre acentuação, acentos diferenciais. Ok, vamos avançar. O plural de imagem é imagens. Lendo, parece que sim. Mas vendo aqui na prova, eu vejo que imagem aqui está escrito com MS. E o plural de imagem não é com MS no final. O plural de imagem é com NS. Ele é da mesma família do boca, né? Que são palavras sinônimas que não tem um plural desregular, que é apenas acrescido o S no final, ok? Veja o discurso e responda o que se pede. O que você está fazendo aqui? Estou fazendo prova para o colégio militar. Boa sorte. Obrigada. O sinal de pontuação, travessão. Então, ele quer saber bem aqui, ó, todos esses travessões. O que ele está indicando, né? Para que ele foi usado no texto? Para separar os substantivos? Não, para separar os substantivos, ele estaria aqui aparecendo no meio da frase, certo? Para identificar a fala de cada personagem, aqui. Tá me identificando, né? A fala de cada personagem. Ele tá me indicando aqui que aqui ele estabelece esse diálogo, né? O que você está fazendo aqui? Estou fazendo prova para o colégio militar. Boa sorte, obrigada. Então, a presença do travessão já me dá, o entendimento de que aqui é um diálogo e que ele está introduzindo a fala. Então, no caso, ele está identificando a fala de cada personagem, certo? Apresentar o narrador da história? De nenhuma forma, tá? Aqui, lendo o próprio discurso, você já sabe. Fazer uma pergunta? Não, ele só está fazendo uma pergunta aqui nessa primeira frase. Se fosse fazer uma pergunta, ele estaria utilizando o ponto de interrogação nas demais frases do diálogo. E expressar um sentimento? De nenhuma forma também. Até porque o uso do ponto de exclamação, ele é bem representativo em relação ao sentimento, a expressão de sentimento na prova, tá? Quinta questão, a gente vai fazer até a quinta hoje, tá? Porque a sexta questão, ela já introduz um outro texto. Quinta questão, leia o texto e responda o que se pede. O que ele pede? Antes de ler o texto, eu vou saber o que ele quer. Ele quer todas as palavras do texto tiverem seus acentos retirados. Quantas são essas palavras? Então, eu vou ler o texto acentuando-as, tá? O galo bicudo. Lembra que a acentuação não é pontuação, tá? Então, ele está se referindo aqui à acentuação das palavras e não à falta de pontuação no texto. Então, o galo bicudo. O galo bicudo e um galo bem bravo? Não. Bicudo é um galo bem bravo. Então, eu já tenho aqui uma palavra que necessita de acento. Lembre-se que no caso de ser verbo, ele é acentuado, tá? Senão, ele leria a frase bicudo em um galo bem bravo. Ele bica tudo o que vê pela frente. Lembra que a gente falou lá nessa questão aqui sobre ver ser acentuado porque ele é um verbo em terceira pessoa do singular. Então, eu tenho aqui a terceira pessoa do singular e eu tenho aqui o verbo que deveria ser acentuado. Então, eu já tenho mais uma palavra para ser acentuada. Eu tenho a palavra aqui. Eu já tenho E, né? Eu já tenho V, que deveria ser acentuado. No caso, deveria ser E e V, certo? Bicou a cauda do galo Biluca, a careca do boneco Guto, a pata da Gabi e a gola da camisa de Tiago. Não, aqui nessa frase eu não tenho nenhuma palavra para ser acentuada. Bicudo bica, pula e sai. Ele vai depressa para o mato. Ninguém pega o galo bicudo. Ninguém, professora, ninguém é acentuado? Será que ninguém é acentuado? Ninguém é acentuado. Porque ninguém, ela é uma oxítona que termina em EM. Ninguém, certo? Todas as oxítonas que terminam em A, E, O, N e ENS, elas devem ser acentuadas. Então, aqui eu tenho mais uma palavra que falta o acento. Ninguém, certo? Eu vou colocar um outro vídeo na próxima aula de português sobre acentuação gráfica de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá? Mas agora a gente vai focar na acentuação do verbo diferencial que eu vou passar para você agora. Então, aqui voltando para a prova, sabendo disso, ver e ninguém.
Quantas palavras que precisam de acento? 3. Quinta questão, letra B. Ok, a gente fecha aqui o início da nossa prova de português. As demais questões vão ser respondidas no próximo vídeo. Bons estudos!